Hola estudiantes, ¿cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes también estén bien. Essa é a nossa aula de número 53. Vamos lá? Então, vamos! Claro que nós temos aqueles recadinhos obrigatórios de sempre, né? Então, eles são sempre dois, né? Primeiro, para quem tem o Classroom, né? Para quem tem o acesso ao Classroom, a atividade é obrigatória. Segue a esta aula e vocês têm que fazer para que conte a presença de vocês, ok? A segunda é para quem não tem o acesso ao Classroom, então vocês precisam realizar as atividades e entregar lá na secretaria da escola de vocês a cada 15 dias, mais ou menos, ok? Combinado? Vamos saber então o que vimos em la clase passada. A ver, em la clase passada falamos um pouquinho sobre todos os livros merecem ser levados ao cine, então esse era o título da aula que falava um pouquinho sobre anúncio de películas, do filme, né? E as sinopses também. Nessa aula a gente viu um pouquinho sobre adjetivos para descrever pessoas ou personagens. E também vimos uma questão do Enem que falava sobre livros e envolvia a tecnologia. A ver que vamos saber hoje. A nossa aula de hoje lembra um pouquinho a de antes também. Por quê? Porque ela fala de las invenciones e la modernidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as invenções, sobre os tempos contemporâneos, a modernidade. Para isso, a gente vai estudar um pouquinho de gêneros textuais mais digitais, digitales, um pouquinho sobre gêneros informativos dentro da internet e também o texto publicitário. Para isso, nós vamos ver um pouquinho sobre ações em presente de indicativo. A gente tem visto bastante esses verbos, né? E vamos continuar vendo, porque eles são verbos muito versáteis e por isso eles são muito importantes e é por isso que nós vamos fixá-los bem. E um pouco de léxico relacionado à temática, o vocabulário relacionado a tudo isso. E a questão do Enem de hoje vai falar um pouquinho sobre inventos tecnológicos, então ele vai falar um pouquinho sobre a urna eletrônica. A ver, então, ¿lo sabías? ¿Você sabia que hace apenas 15 anos esto não existia? O que faz 15 anos que não existia? Olha a quantidade de coisas que nasceram muito próximo a vocês. GPS, YouTube, Netflix, Google Maps, Spotify, Android, Uber, Airbnb, App Store, Google Chrome, WhatsApp, Waze, Dropbox, Bitcoin, Kindle e impressora 3D e tantas outras coisas. Olha só a quantidade de coisa, de inventos tecnológicos que nós temos no nosso mundo hoje, atualmente, e que há uns 15 anos mais ou menos não tinha, né? Inclusive moeda virtual, né? Formas de se comunicar e enfim, né? A continuação, te lo muestro dos de los inventos tecnológicos mais destacados desse siglo. Então, vou mostrar para vocês dois inventos tecnológicos que são destaques nesse século 21. A ver, o GPS, é a inovação mais importante de los últimos 10 anos e seu rango de aplicação é imenso. Desde la navegación, que ha permitido la optimización del transporte, y los sistemas logísticos, pasando por su utilidad en seguridad y defensa, hasta aplicaciones en agricultura, exploración y explotación minera, construção, cartografia, salvamento e resgate. Então, basicamente, essa inovação, ela é uma das mais importantes do nosso tempo, da nossa época. Por quê? Porque a forma de utilização dele é imensa, né? Tanto que o texto diz, desde a navegação, né, dentro dos transportes, a otimização dos transportes, dos sistemas logísticos, da segurança e da defesa, né? Também é aplicado na agricultura, na exploração, na exploração mineira, né? Nas construções, na cartografia, nos salvamentos e nos resgates. Necessita de los satélites para funcionar. É assim que o texto termina, né? Então, ele precisa de satélites para que se funcione. A ver, outro invento tecnológico que nós temos aqui em nosso mundo, as impressoras 3D. Então, as impressoras 3D parece ciência ficção, pero é real. Então, parece que é ciência, parece que é ficção, mas não é não, é real. Há 2 décadas, uns 20 anos mais ou menos, uma máquina imprime produtos em terceira dimensão,
totalmente terminados e ensamblados. Então, esse tipo de máquina imprime, sim, vários produtos de forma dimensionada e que são totalmente terminados. Muitos projetos podem ser desenvolvidos com esta máquina, incluso tejidos humanos em materiais biosintéticos, autopartes e automóveis como formas mais versáteis e seguras em materiais livianos e amigos do meio ambiente. Então, basicamente, os projetos desenvolvidos com esse tipo de máquina, inclusive tecidos, que são tecidos humanos, né, que podem ser feitos com materiais biosintéticos, materiais também dos automóveis, né, são formados de partes com materiais mais leves e, ao mesmo tempo, eles são amigos do meio ambiente, podem trazer benefícios para o meio ambiente. Estes são alguns objetos que se podem criar com uma impressora 3D, ¿ok? Então, vamos a nossa primeira atividade. O que vamos fazer? Então, o fragmento abaixo descreve a qual invento tecnológico. Então, vocês vão voltar à leitura desse texto e vão observar aí quais são as particularidades deles que descrevem um dos objetos abaixo. Que objetos são esses? Letra A, a impressora 3D. Será que esse texto remete a esse tipo de objeto? Ou B, o smartphone? Ou C, o GPS? Ou última, letra D, o ordenador, que é o computador. Qual desses 4 inventos tecnológicos que esse texto descreve?
A ver, então, agora já fizeram a leitura de texto, vocês já fizeram a leitura do texto, né? Então, qual desses inventos tecnológicos que tem a ver com a leitura que vocês fizeram? Bom, se a gente pensa em algumas palavrinhas como, por exemplo, navegação, optimização de transporte, a gente já pode pensar que o que se remete ao invento tecnológico que esse texto descreveu é o GPS. Muy bien, entonces la correcta es la letra C. A ver, lo sabías? Quando a gente pensa em invento tecnológico, muitas vezes a gente pensa, algo que tem a ver com o atual, mas inventos tecnológicos podem surgir de muito tempo atrás, como é o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, o exemplo do papel, ou em espanhol, papel. Míralo. Este invento era a tecnologia mais inovadora no século XIII. Então, o invento tecnológico mais inovador no século XIII era esse, o papel. O papel foi inventado em China e chegou à Europa hacia el siglo XIII, onde se mecanizou seu processo de fabricação. Então, ele conta ali, esse texto conta, né, que o papel foi inventado na China, depois ele chegou até a Europa e na Europa, sim, foi onde se mecanizou o processo de fabricação do papel. Hasta entonces, para escrever, se havia usado pergaminho. Então, até a invenção do papel, se utilizava o pergaminho, né? Que eram pieles de cabra ou carneiro curtidos. Então, não era papel, era peles de cabra ou pele de carneiro. O processo de fabricação de pergaminho era muito custoso, custava muito dinheiro, né? E por ello, se solían borrar os textos escritos, escrevendo de novo em cima para reaproveitar os pergaminhos. Então, como era muito caro escrever esses pergaminhos, né, se costumava apagar os escritos, o que já se havia escrito, e as pessoas escreviam novamente em cima para que se pudesse reaproveitar aquilo. A ver, agora sim, nossa atividade 2. Marca P para papel e I para impressora 3D. Agora vocês vão relembrar essas duas leituras, né? Sobre o papel, esse texto informativo sobre o papel e o texto informativo sobre a impressora 3D e vão colocar ali as letras correspondentes. Então, letra A. Uma máquina imprime produtos em terceira dimensão. Vão marcar qual dessas duas vocês acham que é. B. Se pode criar materiais biosintéticos, autopartes e automóveis com este invento tecnológico. C. Foi inventado em China e depois chegou à Europa. E letra D. Su processo de fabricação se mecanizou no século XIII. Vocês vão colocar aí qual se adapta melhor em cada uma dessas alternativas.
A ver, então, vocês precisavam marcar P para papel, né? E I para impressora 3D. A primeira, uma máquina que imprime produtos em terceira dimensão, é uma impressora 3D. A B, é possível criar materiais biosintéticos, autopartes, automóveis com esse invento, ou seja, também é uma impressora 3D. C, foi inventado na China e depois chegou à Europa. Lembram que eu li lá no texto informativo? É o papel. E D, seu processo de fabricação foi mecanizado no século XIII. Também o papel, aquele momento era a tecnologia mais inovadora que existia. Muy bien. Nuestra actividad número 3. Mira el anuncio publicitario, lee el texto que está al lado y después destaca los verbos que presentan acciones en presente de indicativo. Então, a gente já viu várias vezes as ações no presente do indicativo, né? São verbos que representam o agora, ou podem representar o agora, né? Geralmente estão em textos informativos também. Então, mira el texto. Apple cada año lanza a finales de julio en tiendas físicas y a principios de agosto en la tienda online hasta mediados de septiembre una promoción sobre la vuelta al cole en la que Apple regala un producto o una tarjeta con dinero a los estudiantes que compren uno de sus produtos. Isso acontece geralmente lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, o que ela faz? Ela lança ali no final de julho, início de agosto, mais ou menos, que é o momento em que os alunos desses lugares voltam ao colégio. As férias deles são diferentes das nossas do Brasil, né? Porque o verão deles é diferente do nosso. Então, nesse momento, a Apple faz uma promoção que se chama Vuelta al Cole, volta ao colégio, né? Ela apresenteia um produto ou talvez um brinde, né? Para os estudantes para que eles comprem um dos seus produtos. Míralo! iPhone 3G. Nuevo iPhone mais rápido e poderoso que nunca. Então, esse é o anúncio publicitário que a Apple faz. E aí ela apresenta ali a imagem de alguns desses telefones móveis e embaixo diz iPhone, como tinha que ser, desde hoje com el alma de Intel PCS, desde R$0. Então, a partir de R$0. iPhone como tinha que ser de hoje com a alma da Intel, enfim, né? Então, o que vai nascer com esse exercício, né? Com esse anúncio publicitário e com esse texto informativo? Vocês vão destacar os verbos que apresentam ações no presente do indicativo. Muito bem? Então, vamos.
A ver, então, vamos ver. Vocês precisavam destacar os verbos que apresentam ações no presente e esses verbos são os seguintes. A cada ano lança a finales de julho. Então, a Apple lança, né? No presente. E lá embaixo, mais no final do texto, ela fala que a Apple regala um produto, ela presenteia um produto ou uma carta de dinheiro. Muy bien? Entonces, a ver, chegamos a nosso Enem. Percebam que vocês, nesse texto, vão precisar ler a imagem também, tá? Então, a imagem apresenta ali uma urna eletrônica, né? Para quem não conhece, não tem familiaridade, essa é a nossa urna eletrônica brasileira. E o texto trata dela. A ver, o sistema que se ha estado utilizando é o de urna eletrônica com teclado numérico para a emissão do voto. Então, ela conta ali que o sistema que nós utilizamos aqui, né, é o de urna eletrônica, tem um teclado numérico para que se emita o voto. Tiene botones especiales de confirmación e impresión de acta inicial com ativação por clave. Então, ele conta ali um pouquinho sobre essa tecnologia, né? Tem botões especiais, esses botões são de confirmação, são de impressão da ata inicial, e essa ata inicial ela só é ativada através de uma chave. La caja de balotas electrónicas es una computadora personal com um uso específico que tem as seguintes características. Então, ele vai dizer quais são as características dessa caixa, né? Que, na verdade, é um computador, né? Um computador pessoal com um uso específico, que é o uso de voto, né? Quais são as suas características? Resistente, pequena em dimensão, liviana, com fuentes autônomas de energia e recursos de segurança. Então, quais são essas características? Resistente, pequena, leve, tem fontes autônomas de energia e também tem os seus recursos de segurança. A característica mais destacável do sistema brasileiro reside en el que permite identificar o registro e verificação da identidade do eleitor. A emissão e o escrutínio de voto é uma mesma máquina, voto eletrônico em Brasil. Então, a característica que mais se destaca, segundo o texto, é a que reside em permitir identificar o registro e a verificação da identidade do eleitor, né? Também a emissão do voto dentro de uma mesma máquina, através de uma mesma máquina. E isso faz com que exista o voto eletrônico aqui no nosso país. Pela observação da imagem e leitura do texto a respeito da votação eletrônica no Brasil, identifica-se como tema. Então, esse é o nosso enunciado. O que o nosso enunciado pede, né? Que a gente observe, voltando um pouquinho lá, que a gente observe a imagem e relembre sobre as características dessa máquina e, a respeito da votação,
identifica-se como tema o quê? Será que a letra A funcionalidade dos computadores por meio das palavras-chave teclado, botões, impressão, eletrônicas e computadora? Será que é tudo isso, essas palavras todas em espanhol? B, a evolução das máquinas modernas por meio das palavras-chave teclado, botões, eletrônicas, energia e máquina. Ou C, a segurança da informação por meio das palavras-chave eletrônica, clave, seguridade e identidade. Será que são essas as palavras-chave? Será que é isso que tem a ver com o nosso tema? D, o sistema brasileiro de votação eletrônica por meio das palavras-chave urna, teclado, voto, botões e eleitor? Ou será que é letra E, a linguagem matemática por meio das palavras-chave numérico, clave, pequena, dimensão e energia? Então, será que pela observação da imagem, que vocês vão voltar a observar, pela leitura do texto, que vocês vão fazer novamente, a respeito da votação eletrônica aqui no nosso país, será que a gente identifica como tema quais palavras-chave e qual é a temática? Pensem um pouquinho.
A ver, então, pela observação da imagem e pela leitura do texto que vocês fizeram, né, a respeito da votação eletrônica aqui no nosso país, identifica-se como tema o Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica, né? E por meio de algumas palavras-chave. Que palavras-chave eram essas que o texto apresentava? Urna, teclado, voto, botones e eleitor, que é o eleitor, né? Ok? Vamos a ver, então, vamos a nosso quiz, né? Número 1. En la frase, los cambios tecnológicos siempre dependen de otros que vinieron antes. Así funcionan los avances tecnológicos. Los verbos destacados presentam. Então, vocês perceberam que a gente leu ali uma frase que fala das mudanças tecnológicas, que elas sempre dependem de outras que vieram antes, né? E assim funcionam os avanços tecnológicos, uma dependendo da outra para viver e para ser melhorada, né? E esses dois verbos que estão destacados ali, eles apresentam ações no que? No presente, no futuro, letra A, ou no pretérito e futuro, letra B, ou acciones em presente apenas, letra C. E a número 2, este invento é considerado a tecnologia mais inovadora do século XIII. Lembram qual era o invento mais inovador do século XIII? Será que era a piedra? Ou el papel, letra B, ou C, el smartphone, será? Pensem um pouquinho, então, para responder essas duas questões, voltem, né? Relembrem um pouquinho dessa aula e respondam.
Vamos a ver entonces. Claro que a número 1 são ações en el presente, dependem, funciona, né? E a número 2, o invento considerado o mais inovador do século XIII é o papel, como nós vimos na nossa aula. Então, o que foi que nós vimos dentro dessa aula toda, né? Falamos um pouquinho das invenções e da modernidade, através de gêneros digitais como informativo e um texto publicitário também que a gente deu uma analisada. Falamos também das ações no presente do indicativo e um pouco do léxico, né? Um pouco do vocabulário relacionado a essa temática das invenções inovadoras, né? E a questão do Enem trazia um pouquinho da história, informações sobre a nossa urna eletrônica no Brasil. Então, chicos e chicas, era isso. Esta era a nossa classe. Quédense bien y hasta la próxima. Chao!